fala de negociação, a gente traz, né, para a gente significar que é a questão do conflito, né? Se a gente precisa negociar, é porque existe uma situação, né? Então, alguém colocou aqui, por exemplo, na questão do ambiente familiar, né? Falou da questão de estar casado, que a gente negocia o tempo todo. Alguém também colocou aqui sobre os filhos, né? Também que a gente negocia com os filhos. Então, em geral, quando a gente negocia, é porque existe uma situação de conflito. Mas não é o conflito no sentido que tem uma briga, né, para ser resolvida, tá? Mas um conflito no sentido de um problema que precisa ser resolvido, uma situação, um contexto, tá? O pessoal está colocando aqui, né, alguns termos também que são bem importantes quando a gente fala dos perfis, a gente vai falar, né, dos negociadores, né, questão da paciência, né, de equilíbrio, né, também. Então, algumas palavras aqui que estão aparecendo, tá? Então, pessoal, muito bacana, né, vocês compartilharem a experiência de vocês, a empatia, né, são termos bem importantes. Então, pessoal, quando a gente negocia, em geral, é porque a gente tem uma situação para ser resolvida, um conflito. Então, por exemplo, eu preciso resolver o meu horário, tem que negociar o horário que eu trabalho, né? Alguém colocou aqui também no chat. Eu preciso negociar na minha relação, né? Em casa, com a minha família. Eu preciso negociar no trabalho, né? Setor de compras, olha como precisa negociar. Alguém também marcou aqui, né? O setor de compras. Então, assim, essas sempre tem situações. E aí a negociação, ela vai tentar compreender esse ambiente de conflito para que você possa, então, chegar a um resultado, que a gente pode chamar, né, de um acordo. Então, um cliente, quando ele tem um problema, uma situação, olha, veja, um problema, uma situação, ele vai negociar, né, com a empresa, com a loja, com quem atendeu. Então, veja, ele vai negociar, porque ele tem um problema, tá? Pessoal, se tivesse tudo sempre maravilhoso, nenhuma situação de conflito, a gente não precisaria negociar. Negociar é para que a gente possa chegar a um resultado que atinja um certo equilíbrio. Nem sempre, todos vão sair satisfeitos, não é verdade? Tem dia, por exemplo, aqui em casa, que você não ganha no final, né? Então, você perdeu naquela negociação e, às vezes, você pode ficar chateado. Acontece. No trabalho, da mesma forma. Às vezes, o que você gostaria de colocar não foi concedido na negociação. Então, nem sempre a gente ganha. Então, a gente pode ganhar em alguns momentos, perder em outros, e em algumas situações podemos atingir aí o equilíbrio, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, né, um pouquinho sobre isso, tá bom? Isso, o pessoal está falando aqui dos tipos de negociação. A gente vai comentar, né? O ganha-perde, perde-perde, né? Perde-ganha. Bom, e aí, pessoal, é legal isso, Rosângela, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Para tentar entender a posição. É até legal o que a Rosângela coloca aqui, pessoal, que teve até uma pergunta aqui, que pode ser uma dúvida também de outras pessoas, tá? A Rosângela coloca aqui de se colocar no lugar do outro. E aí eu me lembrei dessa dúvida que surgiu. No processo de negociação, até tem no material de vocês, falar da questão de você se afastar, né? De você não estar envolvido no processo. Seria no sentido de você estar pensando no conflito e não apenas no seu interesse, mas em resolver aquela situação. Então, é claro, e até isso a gente vê lá no nosso material, quem leu com certeza tem essa ciência aí, que não tem como separar a pessoa, né? O ser humano, os sentimentos, falar assim, não, agora eu vou negociar, eu estou pensando no processo. Não, claro que esses sentimentos, isso tudo envolve o processo. Então, a forma como eu me comporto, as minhas atitudes, a minha personalidade, com certeza vão influenciar no processo de negociação. Mas, quando eu falo de me manter distante, principalmente quando a gente fala da negociação profissional, é no sentido de compreender a situação,
e não pensar nos meus próprios interesses, mas no interesse do que está sendo proposto, tá bom? E aí a questão de se colocar no lugar do outro, tentar entender a outra parte, tá bom? Gente, vocês estão craques hoje, gostei bastante, vocês estão bem dentro mesmo do conteúdo. E aí, pessoal, para a gente pensar, experimentar essa situação, eu trouxe 2 trechos de 2 filmes que eu gosto bastante quando eu falo de negociação, porque eles mostram de maneiras diferentes como que esse processo acontece. Eu queria que vocês pudessem prestar atenção, tá? Pessoal, unidades 4 e 5, tá? Que a gente está aqui. Matheus, a gente já vai falar, tá bom? Vamos focar aqui, então. Eu vou passar para vocês esses trechos. Vamos assistir, prestar atenção e depois a gente vai comentar, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro aqui. Não vem com esse papo mole pra cima de mim, não, viu? Bu, doces ou travessuras. Mas, hein? Bom dia, tudo bem? A senhora acabou de assistir a uma demonstração do que vai enfrentar à noite. As pesquisas mostram que quem não tem doces tem 50% mais chances de levar bolinha de papel higiênico molhado na cara. Para evitar esta tragédia, eu estou vendendo doces de Halloween para minha escola, Westbrook. A escola é boa. Até fui expulsa de lá. Filha, o que você quer, hein? Eu tô tentando me dar bem na vida e garantir um futuro de muito sucesso. Ah, você quer um futuro de sucesso? Quando aparecer um cara todo tatuado no drive-thru, dá só o hambúrguer dele. Não dá o seu telefone. Obrigada pelo conselho. Pode deixar que eu não vou esquecer. Mas voltando aos negócios. Ovos, creme de barbear, papel higiênico. Sem doce, a sua casa vai ser alvo dos vândalos. Nem cansa. A casa não é minha. É a babá? Uhum. Tá legal, chega de conversa. Talvez o casal para quem você trabalha tenha deixado $40 para emergência. Devem ter deixado uns 30. Você podia me dar 20. Eu faço um recibo de 30 e você fica com 10. Pode ser. E eu quero 2 saquinhos de chocolate com amendoim. Um saquinho. E eu te dou um bombom de licor. Malandrinha. E aí, pessoal? Não sei se alguns, né, já tinham assistido esse desenho, que é bem legal, que é a Casa Monstro. Mas esse trecho especialmente mostra muitos pontos importantes do processo de negociação, tá? Então, assim, a gente vai comentar daqui a pouco sobre ele, tá bom? Eu vi aqui os comentários no chat, né? Fiquei bem feliz que vocês estavam antenados, né? Então, pessoal, nós assistimos um trecho, deu certo, né? Do filme lá da Casa Monstro. Tem também aí o QR Code, depois vocês podem assistir também lá no slide, então fiquem tranquilos. E um trecho que a gente estava vendo que é muito legal, que é do filme Recém-Chegado, né? É só um trecho, né? Não sei por que derrubaram, enfim, mas acontece, tá bom? Então, vamos seguir. Então, vamos então pensar, né? A partir desse trecho que a gente já viu, tá bom? A gente viu aqui um trecho, né, principalmente da Casa Monstro, acho que deu para ver mais os detalhes. No segundo, talvez a gente se perdeu, tá bom? Tiago, mas é porque um trecho a gente pode exibir, geralmente, não tem problema, né? Mas acontece, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria, então, que agora a gente focasse aqui, nós vimos ali, quais são os elementos, né, que foram essenciais nesses 2 processos de negociação que a gente viu. Vejam, eu trouxe 2 processos de negociação aqui. Lembra do início da aula que eu perguntei em que situações vocês negociavam? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, não é verdade? E eu trouxe para vocês 2 situações de negociação. Uma negociação informal, né? De doces, né? Geralmente no Halloween, né? Uma tradição que acontece nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas vão ali trocar, solicitar doces, né, para as pessoas, e quem doces ou travessuras, né? Ou você dá um doce ou a criança vai dar um susto, fazer uma brincadeira, né?
Então, pessoal, é uma situação, e a outra situação é uma situação que a gente poderia considerar real mesmo, de trabalho, de uma empresa que quer mudar um processo, que precisa negociar com os colaboradores, né? Então, o pessoal falou que ficou mudo. Tá ok, professora? É só me dar um ok aqui, né? Então, eu tô vendo que vocês já estão colocando aqui, né? Quais são os elementos que foram essenciais, né, na negociação. E um ponto que vocês destacaram aqui, Jéssica falou, teve mais gente que colocou aqui também, as pessoas, né? Então, lembra que eu falei que algumas características, né, o jeito como você se coloca, isso é muito importante na negociação. Quando a gente estava assistindo lá a Casa Monstro, eu fiz aqui o meu dever de casa, anotei aqui os comentários que vocês estavam fazendo no chat, e o pessoal falou assim, nossa, que menina esperta, sabe negociar. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também, que a Alex comentou, é que a menina lá, ela coletou informações antes de negociar. Quando ela chegou para negociar, ela já tinha um repertório. Ela sabia o que ela queria, né? Ela tinha bons argumentos, né? E alguém colocou aqui, né, a questão da coerção. Eu entendo, né, nesse primeiro exemplo, mais a questão da persuasão, né? Ela barganhou. Lembra que vocês colocaram aqui no chat? O pessoal estava falando de barganha? Pois é, ela fez um ótimo trabalho de barganha. E o pessoal até perguntou aqui, eu falei, calma que a gente vai chegar lá. Qual a diferença, né, de negociação e da barganha? Na verdade, a barganha é uma etapa aí do processo de negociação, né? Alguém colocou aqui também a questão da persistência, né? Então, persistência é uma boa característica que a gente pode destacar, né, do bom negociador, né? A persistência. Então, vocês viram, isso é um ponto importante que a gente viu aí, né? A menina, ela persistiu, né? Não é insistiu, ela persistiu porque ela tinha bons argumentos. Ela barganhou. Então, a moça queria um doce, ela falou, não, eu vou te dar outro. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um acordo que foi fechado, e aí alguns colocaram aqui ganha-ganha, né? Aí alguém colocou aqui ganha-perde, porque a moça perdeu o dinheiro, né? Que ela teve que pagar ali, né? Na verdade, a gente pode entender que ambas as partes ficaram satisfeitas? Sim. Mas quem vocês acham que realmente ganhou quando a gente fala ali da menina, né? Se a gente pensar que as proposições que ela coloca ali no processo de negociação, né, ela impõe mais aquilo que ela quer e ela consegue esse retorno, então ela conseguiu muito mais vantagem. Mas todo mundo saiu satisfeito. Então, isso é um ponto importante para a gente pensar no processo de negociação. Ambas as partes podem ficar satisfeitas, mas, né, a gente pode ter alguém que se sobressaia, que tenha, né, que ganhe mais, né, no processo. Então, não necessariamente todo mundo. Quando você compra, por exemplo, um produto, né, você fica satisfeito, certo? Você fica satisfeito. Você ganhou? Sim, porque você queria aquilo, você negociou um desconto, conseguiu lá 10%, 20%, ficou satisfeito. Há um equilíbrio aí? Não necessariamente, né? Porque a empresa também concedeu um desconto porque ela tinha ali uma margem, né, para conceder aquele desconto. Certamente ela não ia te dar um desconto além daquilo que ela poderia ir, né? Então, assim, é fato, né, que eu ganhei porque eu fiquei satisfeito, mas, né, eu tenho que pensar nesse outro ponto. Então, pessoal, né, eu vi que vocês estão fazendo vários comentários aqui, né? Então, realmente, a menina, ela foi, assim, excepcional nesse processo. E a gente viu aqui, pessoal, viram vários pontos, né, dos conceitos que a gente tem lá na negociação. As etapas da negociação, a gente vê aqui as características do negociador, né? Muitos pontos. O segundo filme, né? O que a gente pode, a gente está vendo aqui os elementos essenciais e como que a gente pode classificar a habilidade das duas negociadoras. A gente conseguiu ver mais o perfil da menina, porque no segundo filme a gente não viu a finalização. Mas vocês conseguiram perceber na segunda negociação, né, daquela atriz, que agora realmente fugiu o nome dela aqui, se alguém lembrar, coloca aí no chat para mim, que ela
fez um item muito importante que vocês tinham colocado aqui no chat agora há pouco. O que ela teve, né? Empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, veja, a partir do momento que ela fala assim, olha, todo mundo pode perder o emprego, inclusive eu, né? Mas nós temos que fazer essa ação, né? Quem está junto comigo? O que ela consegue? Com a empatia, com a questão de se colocar no lugar do outro, ela consegue trazer, né, para esses colaboradores a segurança. Então, ela sabia daquilo que ela estava falando. E aí ela consegue trazer os funcionários, e isso, Luciano, pensou nos funcionários. E assim, ela consegue trazer eles para o lado dela e consegue o processo no final das contas. Lá vai dar tudo certo, né? O filme vai ter um bom fechamento, todo mundo vai ganhar, no sentido de que as coisas vão se estabelecer, o processo vai ser implementado, as pessoas não vão ser mandadas embora. Mas veja, isso, a Renée Zellweger, isso mesmo. Obrigada. Quem foi que botou Monique? Obrigada. Então, o que acontece? A empresa, ela queria que algo acontecesse e ela precisava da colaboração das pessoas. Mas era uma situação de conflito. Lembra? Negociação envolve conflito. Por que é conflito? Porque era uma situação que os colaboradores não queriam, corriam riscos, né? E com a negociação que foi feita, ela conseguiu, então, fazer com que a empresa ganhasse, porque a empresa teve ali o processo feito, mas as pessoas também conseguiram se manter ali, tá bom? Poderia ser diferente, né? Poderia ser diferente, de repente, mas nesse caso do filme também deu certo, tá bom? Então, pessoal, a gente viu aqui vários elementos importantes no processo de negociação e a questão da habilidade das negociadoras. Tanto a menina, né, como a Renée Zellweger foram boas negociadoras com perfis diferentes, tá bom?